informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 15 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Sem contar efeito das geadas aqui no estado, Conab divulga nova estimativa para o milho. Advogado é preso por cobrar dívida de usina a bala. Operação Florestas de Papel combate a exploração ilícita de madeira na Amazônia. Fazendeiro monta armadilha para javali e captura onça. Indústrias da Coamo começam a operar em setembro em Dourados. Operação Zero Estoque Forte Viasul. O pátio está esvaziando. Também com ofertas assim: Ranger XLS 2.2 diesel 4x4 automática a partir de 123.990 à vista. São as últimas unidades com preço promocional. Na Ford Viasul, a ordem é zerar o estoque. Ford Viasul, da compra manutenção, sempre o melhor para você. Dourados 3416-6000. Ponta Porã 3431-6611. Naviraí 3461-6001. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! O tempo muda hoje em Dourados e região. Segundo a meteorologia, nesta segunda-feira haverá períodos de nublado com pancadas fortes de chuva a qualquer hora. O calor diminui com máxima de 24 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores. E agora está produzindo leite sem lactose. Também oferecendo queijo tipo frescal, uma delícia. São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Laticínios Cambi, 3424-1213. É leite Cambi. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 143 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. Mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda R$ 133 no friboi a prazo e também no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 28 e a de soja a 67, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
Cafeicultores e cooperativas brasileiras venderam grandes volumes de café nos mercados futuros, aproveitando um aumento nos preços em antecipação às geadas das regiões produtoras no último final de semana. Fundos e especuladores cobriram posições vendidas em futuros de café arábica de Nova York e no mercado do café robusta de Londres na semana retrasada, em meio às primeiras previsões de uma forte massa de ar polar movendo-se para as regiões produtoras de café do Brasil. Em um dia da semana passada, recebemos pedidos de venda de 250 mil sacas de produtores. Foi um volume muito grande, disse Lúcio Dias, diretor comercial da Coosho Pé, maior cooperativa de café do mundo e a maior exportadora do Brasil. Ainda sem contar com o reflexo das geadas do fim de semana passado, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, reduziu no levantamento de safra a previsão para a produção de milho de inverno, a safrinha, em Mato Grosso do Sul. Em junho, a estimativa era de uma produção de 10.178.000 toneladas e para julho a projeção caiu para 9.960.000 toneladas. Segundo a Superintendência Regional da CONAB em Mato Grosso do Sul, a coleta de informações para esse levantamento foi concluída exatamente na semana anterior à onda de frio que atingiu o estado e, portanto, os dados ainda não indicam eventuais perdas ocasionadas pelas geadas. A CONAB aponta ainda que os técnicos já estão medindo essas informações e que elas vão estar representadas no levantamento de agosto. Lembrou ainda que, apesar da ocorrência do fenômeno climático, é preciso avaliar sua extensão e o estágio das lavouras antes de indicar possíveis perdas. Um advogado de 43 anos foi preso após ameaçar com uma pistola o funcionário de uma usina em Costa Rica. De acordo com a polícia, o suspeito abordou a vítima quando ela chegava para trabalhar e o motivo das ameaças seria a cobrança de uma dívida. Conforme o delegado Alexandro Mendes Araújo, o advogado chegou ao local muito nervoso e exigia que o funcionário, responsável pela área de contratos de arrendamento, pagasse o valor das terras que ele arrendava para a usina. O valor não foi divulgado. De acordo com a polícia, o suspeito sacou a pistola Taurus calibre .380 com 10 munições e se preparou para disparar contra o funcionário. Seguranças do local perceberam a ação e foram até o advogado e conseguiram rendê-lo até a chegada da polícia. O advogado não tinha porte de arma e foi preso em flagrante. Ele pagou fiança de um salário mínimo e foi liberado. O caso está registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça. A Polícia Federal deflagrou na manhã de sexta-feira a Operação Florestas de Papel para desarticular um esquema de exploração ilegal de madeira na região amazônica, que envolveu 22 madeireiras entre 2014 e 2017. Mais de 91 mil metros cúbicos de madeira serrada teriam sido regularizados mediante uma fraude. Tal montante equivaleria a 120 mil toras, o suficiente para carregar cerca de 8 mil caminhões, informou a Polícia Federal. Foram cumpridas mais de 70 medidas judiciais, entre prisões preventivas, temporárias, mandados de busca e apreensão e de suspensão de atividade econômica, expedidas pela 4ª Vara da Seção Judiciária de Roraima. As ações aconteceram em Roraima, Mato Grosso, Amazonas, Maranhão e Pará e contaram com a participação de mais de 150 policiais federais. Os crimes foram apurados por meio de 6 inquéritos policiais conduzidos com apoio do Ministério Público Federal. As investigações apontam que empresários cometeram diversos tipos de fraudes no SISDOF, o sistema do IBAMA que gerencia a expedição dos documentos de origem florestal, o DOF, para dar aparência de legalidade ao comércio e movimentação de madeiras.
Um fazendeiro montou uma armadilha para capturar javalis e acabou pegando uma onça-parda na quarta-feira passada na zona rural de Jales, município no interior de São Paulo. Ao se deparar com o felino, uma espécie macho, adulto, pesando cerca de 60 quilos, se debatendo na pequena jaula, o produtor viu-se obrigado a acionar a Polícia Ambiental Paulista. O homem acabou sendo multado por não ter autorização dos órgãos ambientais para o uso de armadilha na caça de javalis. Os agentes precisaram usar uma gaiola especial para retirar a onça em segurança da armadilha. Depois de ser avaliado em suas condições de saúde, o felino foi solto em uma área de mata na região. A identidade do ruralista e o valor da multa não foram informados. Apesar de ter se adaptado aos novos ecossistemas paulistas, como o dos canaviais, a onça-parda, também conhecida como sussuarana ou puma, passou a ser considerada vulnerável na última lista de animais ameaçados do Brasil, feita em 2014 pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Além da caça, o felino é vítima das queimadas em lavouras de cana e de atropelamentos em rodovias. Volume de recursos contratados junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, em Mato Grosso do Sul, já chega a 835 milhões de reais, conforme relatório divulgado pelo Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis do FCO. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, em relação à última reunião realizada em junho, houve aumento de 34% nos empréstimos, passando de 623 milhões para 835 milhões de reais. De acordo com o secretário Jaime Verruc, foram aprovadas 861 propostas no setor rural, o que representa 551 milhões efetivamente contratados junto ao Banco do Brasil, e 1.003 propostas no segmento empresarial, que totalizam 283 milhões em contratações. A partir de setembro desse ano, entrarão em operação definitiva em Dourados as duas fábricas da Coamo Agroindustrial Cooperativa. A previsão foi confirmada por diretores da empresa em visita à prefeita Adélia Razuc na sexta-feira. O vice-presidente da cooperativa, o agrônomo Cláudio Risato, o superintendente industrial Divaldo Correia e o gerente de indústria Emerson Abrão Manzano foram à prefeitura convidar a prefeita para uma visita às futuras instalações do empreendimento, cujas obras estão com quase 90% concluídos e tem previsão de inauguração em setembro próximo. As fábricas estão sendo construídas à margem direita da BR-163, no trecho entre Dourados e Carapó. Segundo o Risato, a Coamo está investindo 750 milhões de reais nas duas indústrias em Dourados para processamento de soja e refino de óleo de soja. É uma obra que está entre as 20 principais do país atualmente, disse o dirigente da Coamo. Concebida em dezembro de 2016, a Coamo Dourados ocupa cerca de 150 hectares, sendo 60 hectares só de construção. O empreendimento agregará uma indústria para processamento de 3.000 toneladas de soja por dia, produção de farelo e óleo e uma refinaria para 720 toneladas de óleo de soja refinado por dia, equivalente a 15 milhões de sacas de soja por ano. A capacidade de envasamento será de 45 mil garrafas PET por hora. A Coamo é a maior cooperativa agrícola da América Latina e está entre as 50 maiores empresas do país. São 28.700 cooperados e mais de 8.000 funcionários. A cooperativa Canda, com 54 anos de existência, oferece uma completa linha de adubos, sementes e defensivos agrícolas para sua melhor colheita. A Canda tem tudo que a sua propriedade necessita para o dia a dia, com assistência técnica especializada presente no campo. Está chegando a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa. E na Canda você tem qualidade em vacinas com maior variedade de produtos para o seu rebanho. Se falar que ouviu o anúncio aqui no programa, ganhe um brinde.
Qualidade. Canda, Marcelino Pires 5285, Vila Industrial. Telefone 3416-4900. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Pagamento por serviços ambientais pode unir ambientalistas e ruralistas. Deputados querem viabilizar o pagamento por serviços ambientais de forma equilibrada para produtores rurais e populações tradicionais. Uma audiência pública conjunta das comissões de Meio Ambiente e de Agricultura reuniu representantes do governo e dos dois setores envolvidos em busca de acordo em torno dos vários projetos de lei que tramitam na Câmara sobre o tema. O PSA, Pagamento por Serviço Ambiental, está previsto no Código Florestal, mas ainda depende de regulamentação. Trata-se de instrumento de retribuição monetária ou não pelas ações de preservação dos ecossistemas. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, essa é uma das poucas agendas que unem ambientalistas e ruralistas e tem chance de aprovação imediata. Relator de uma das propostas, o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, aposta em equilíbrio no texto final. É muito importante que nós possamos dar uma resposta para esses dois setores. Mas se for olhar que não se excluam justamente as populações tradicionais. Essa é a minha grande preocupação quando a gente faz esse debate. Representante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Kátia Penha, disse que a regulamentação do PSA passa pela regularização das terras dos povos tradicionais que, segundo ela, vêm sendo griladas e assediadas pelo agronegócio. O presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, Joaquim Belo, reclamou de resistências ao tema por parte de setores econômicos e do governo. Não tem nenhuma saída para isso se não tiver uma grande aliança entre economia, natureza e sociedade. Isso é o tripé desse processo. E a sociedade almeja isso, o sistema econômico não abre mão do seu modelo e a natureza fica pagando o pato disso. O chefe de assuntos socioambientais do Ministério da Agricultura, João Fernandes, admitiu a necessidade de solução rápida para a titulação de terras indígenas e quilombolas, mas pediu que a futura lei preveja outros tipos de pagamento, como a cota de reserva ambiental já regulamentada pelo Ministério como tipo de PSA junto ao produtor rural. Hoje, o Brasil preserva em torno de 66% de áreas com floresta nativa. Desses 66%, 25% estão dentro das propriedades rurais. Então, o produtor rural, ele passa também a ter, além de uma responsabilidade com a segurança alimentar, contribuição para a preservação ambiental. O secretário de Produtividade do Ministério da Economia, Gustavo Fontinelli, citou a atual crise fiscal do país para pedir que o pagamento por serviços ambientais tenha definição econômica clara e critérios objetivos. Fundador da ONG Instituto Socioambiental, Márcio Santilli, concordou com esse argumento e sugeriu então que o governo Bolsonaro pare de criticar outras fontes de recursos para o PSA, como o Fundo Amazônia, mantido por doações voluntárias dos governos da Noruega e da Alemanha. Santilli citou outras alternativas de PSA. Entendo que não cabe ao orçamento público pagar pelo mero cumprimento da lei. E é possível se alcançar algo a mais para a proteção do meio ambiente através de um programa de incentivos, e de compensações que seja viabilizado pelo governo. Ao longo da audiência, os debatedores citaram outras alternativas de PSA, como o ICMS ecológico, linhas de crédito diferenciadas e isenções tributárias para quem oferece serviços ambientais aos ecossistemas. Pesquisador da Embrapa, Luciano Matos, alertou que o recente acordo entre Mercosul e União Europeia também deve ser considerado na análise do PSA. Nós estamos eliminando barreiras tarifárias, que é uma oportunidade muito grande para exportar. Por outro lado, o Brasil vai ter que ver que nesse tipo de relação vem as barreiras não tarifárias. É ao molde do que tem os programas territoriais europeus, de valorizar a política ambiental, de valorizar a cultura, valorizar a saúde pública, a qualidade do alimento. Então isso se choca muito com o que nós estamos assistindo hoje. No Brasil, com a questão, muita polêmica em relação à política ambiental, um registro de agroquímicos proibidos na Europa e nos Estados Unidos de maneira avassaladora. Segundo Matos, o pagamento por serviços ambientais pode ser um instrumento eficaz para a readequação da agricultura brasileira em caso de ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão.
sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, depois do Serginho Sarti, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.